Carlinhos acomodou-se confortavelmente em sua cadeira e contemplou, com um sorriso, a realização de seu tão esperado sonho. Seu restaurante agora era considerado um dos melhores da cidade. No entanto, ele não conseguia deixar de refletir sobre todo o tempo e esforço que foi necessário para alcançar esse patamar. Lembrando-se de como tudo começou há uma década, quando ele abriu uma modesta lanchonete próxima ao mercado local. Naqueles dias iniciais, Carlinhos contou com o apoio de seu avô, um empreendedor inexperiente que contribuiu com seu capital inicial. Seu avô vendeu sua casa de veraneio e entregou o dinheiro ao neto, confiando que ele seria capaz de utilizá-lo adequadamente e multiplicá-lo no futuro. Carlinhos deu o primeiro passo abrindo um café próximo à estação de trem e, gradualmente, expandiu seus negócios, até chegar ao ponto em que possuía o melhor restaurante da cidade. Enquanto saboreava esse pensamento, vozes altas na porta do estabelecimento interromperam sua tranquilidade. Ao se aproximar, Carlinhos percebeu que suas duas atendentes estavam expressando suas frustrações em voz alta. Através de sua conversa, ele percebeu que o problema recente havia ressurgido. Intrigado, olhou pela janela e avistou uma mulher idosa de aparência negligente, parada do lado de fora, próxima à entrada do restaurante. Seus olhos famintos fitavam fixamente as janelas do salão, enquanto ela engolia em seco. Nesse momento, Carlinhos sentiu sua irritação crescer e questionou-se internamente: onde estão os seguranças? Será que realmente sou o único responsável por lidar com isso? Ele sabia que aquela mulher já havia visitado seu restaurante em outras ocasiões, e temia que sua presença afastasse os clientes mais abastados. Isso era algo que ele não podia permitir, pois não queria causar alvoroço em seu estabelecimento. No entanto, o problema precisava ser resolvido de alguma forma. Decidido, Carlinhos chamou a polícia. Os policiais prontamente chegaram e levaram a mulher para a delegacia. Surpreendentemente, ela não ofereceu resistência alguma. Nesse momento, Carlinhos teve um breve instante de reflexão, indagando-se sobre o que a teria levado a chegar a tal estado e viver uma vida daquela forma. De repente, as lembranças de sua avó surgiram em sua mente. Ela era uma mulher gentil e muito cuidadosa, que, juntamente com seu avô, o criou desde os 5 anos de idade. A tragédia da morte de seu pai em um acidente de carro e o posterior desaparecimento de sua mãe fizeram com que seus avós se tornassem seus guardiões. Eles disseram a ele que sua mãe havia partido e o deixado sob seus cuidados. Logo após, seus avós tomaram a decisão de se mudar para a capital do estado. Carlinhos se recordou do período em que aguardou, esperando por sua mãe, acreditando que ela pudesse retornar e não encontrá-lo. Foi então que sua avó, incapaz de suportar a situação, lhe contou a triste verdade de que sua mãe havia falecido devido ao álcool. A idosa soluçou após pronunciar essas palavras, e Carlinhos levou muito tempo para se recuperar. Era difícil para ele aceitar que nunca mais veria sua mãe, tão bela e alegre como ele a lembrava. Nesse momento, seu avô o abraçou com força e prometeu que ele e sua avó sempre o amariam e jamais o abandonariam. Carlinhos sofreu durante muito tempo, carregando a lembrança de sua mãe, mas ao longo dos anos, a dor foi se atenuando e ele quase a esqueceu por completo. Seu avô, como prometido, sempre o apoiou em todas as suas empreitadas. Quando Carlinhos abriu seu primeiro pequeno restaurante, seus avós faleceram repentinamente no mesmo ano. No entanto, nessa época,
Carlinhos já tinha sua própria família, o que o ajudou a superar essa perda. Ele se casou com Bárbara, a mulher mais encantadora do mundo, que deu à luz um filho e, mais tarde, uma filha. Inicialmente, Carlinhos tinha a intenção de nomear sua filha de Luísa, em homenagem à sua mãe desaparecida. Porém, ao lembrar do destino trágico dela, ele mudou de ideia. Agora que as crianças estavam crescendo e seu filho mais velho até pensava em se casar, a família se tornou a coisa mais importante na vida de Carlinhos. Ele também estava determinado a manter firmemente seu negócio, considerando o sucesso que havia alcançado ao longo dos anos. Durante uma semana inteira, aquela mulher sem teto não foi vista nas proximidades do restaurante. No entanto, em uma manhã, Carlinhos decidiu dar uma volta ao redor do prédio para verificar se tudo estava bem. De repente, ele avistou aquela mulher ao lado da entrada de serviço, juntamente com a nova faxineira, Thelma. Thelma olhava para a mulher com compaixão e lhe entregava recipientes de comida quente. A mulher sem teto recebia a comida com cuidado e agradecia a Thelma. A jovem estava prestes a entregar mais pão, mas então notou a expressão irritada do chefe e ficou perplexa. Thelma, por favor, explique-me o que está acontecendo aqui, disse Carlinhos com calma, lutando para manter a compostura. Peço desculpas, por favor, não tire conclusões precipitadas. Eu não roubei a refeição, eu trouxe de casa. Só senti pena dela, murmurou Thelma, gaguejando em cada palavra. Você sentiu pena? Gritou Carlinhos com fúria. E você pensou em como nossos clientes respeitáveis se sentiriam ao ver essa mulher de roupas rasgadas ao lado deles? Ele apontou para a mulher encolhida, segurando um pedaço de pão que Thelma ainda não havia entregado. Enquanto a mulher sem teto tentava explicar que Thelma não tinha culpa de nada, Carlinhos apenas resmungou com nojo. De repente, ele pegou um pedaço de pão das mãos de Thelma e o jogou, ordenando: coma isso e nunca mais volte aqui. Ele olhou para Thelma e completou: vi você, Thelma, se permitir fazer isso novamente, pode procurar outro emprego. A faxineira balançou a cabeça com medo, enquanto a pobre mulher pegava o pão sujo e sacudia a sujeira dele. Qualquer tristeza pode ser amenizada com pão, suspirou ela, agradecendo mais uma vez a Thelma. Ela estava prestes a sair quando Carlinhos, quase chegando à porta, congelou. Ele se virou para a mulher pobre e pediu que ela repetisse o que tinha dito. Ela se virou e olhou para ele com um olhar incompreensível, repetindo a mesma frase novamente. Já ouvi essa frase antes, murmurou Carlinhos, confuso. Qual é o seu nome? Ele perguntou. E quando descobriu que o nome da mulher pobre era Luísa, o homem empalideceu. Era o nome de sua mãe, e ele tinha ouvido exatamente aquele provérbio dela. Provavelmente, era o único fato que ele se lembrava de sua infância. Sua mãe era vendedora na época, e ele, um garoto de 4 anos, tinha entrado correndo na loja com o joelho machucado após uma queda de bicicleta. Sua mãe limpou seu ferimento para acalmá-lo e fazê-lo parar de chorar. Em seguida, cortou uma fatia de pão quente e disse que tinha trazido da padaria. Foi quando ele ouviu ela falando sobre como o pão poderia ajudar em qualquer tristeza. Ele perguntou como era possível. Sua mãe, sorrindo, explicou que o pão podia saciar um homem, fazendo-o sentir-se melhor e esquecer a tristeza. O menino lembrava-se de sua mãe naquele dia, bonita, com cachinhos travessos e olhos brilhantes.
Ele também se lembrava daquele provérbio, e até hoje nunca tinha ouvido em nenhum outro lugar. A enxurrada de memórias fez os olhos de Carlinhos arderem. Embora houvesse muitas coincidências, simplesmente não poderia ser verdade, porque seus avós não poderiam ter enganado ele, dizendo que sua mãe estava morta. Enquanto isso, a mulher já tinha se virado para sair, mas Carlinhos, como se tivesse acordado de um transe, pediu para ela ir com ele para o escritório. A mulher ficou surpresa, pois poucos minutos antes aquele homem irritado e rude a tinha mandado embora, e agora ele a convidava para entrar no restaurante. Thelma também olhava para o chefe. Desculpe-me, eu estava errado. Não consegui me controlar. O trabalho é estressante. Vamos providenciar para que você seja atendida adequadamente, disse Carlinhos, conduzindo a mulher para dentro do restaurante. Quando ele apareceu com ela, todos os presentes ficaram paralisados, sem entender o que tinha acontecido com seu chefe, que minutos antes havia ordenado que a mulher fosse expulsa. Então, ele a levou para seu escritório e pediu que trouxessem um jantar completo. Carlinhos mesmo não entendia totalmente o que estava fazendo. Ele tentou convencer a si mesmo de que eram apenas seus sonhos infantis de que sua mãe um dia voltaria, quando, na verdade, sua mãe estava morta, e aquela era apenas uma mulher sem teto. Ele simplesmente cedeu ao impulso e expulsar aquela mulher agora não era mais uma opção. Então, ele estava determinado a dar dinheiro a ela assim que terminasse de comer e pediria para que não voltasse mais ali. Quando a mulher terminou de comer, ela agradeceu a Carlinhos e disse que ele se parecia muito com seu filho. Ele perguntou sobre onde seu filho ou algum parente estava. A senhora idosa disse que não sabia. Ela continuou contando: meus pais já faleceram há muito tempo, mas os pais do meu marido estão vivos e bem, ocupando cargos importantes. Meu sogro está na administração da cidade, e minha sogra é da área da educação. Eles não gostavam de mim desde o início porque queriam outra esposa para o filho deles, não uma pessoa comum. Então, tivemos um filho aqui, chamado Carlinhos, e tudo estava bem até o momento em que meu marido morreu em um acidente de carro. Carlinhos ouvia a mulher e percebia, a cada palavra, que sua história era a história de seus pais. Enquanto isso, a mulher continuava sua história. Logo após o funeral, os pais de seu marido foram até ela e disseram que estavam levando Carlinhos embora. Eles afirmaram que, se ela se recusasse, as coisas não ficariam boas para ela. Então, é claro, ela recusou, e não demorou muito para que ela enfrentasse as consequências. Houve uma revisão na loja, embora os documentos estivessem corretos, e Luísa foi acusada de desviar uma grande quantia e condenada. Ela foi privada do direito de ser mãe e nunca mais viu seu filho. Quando ela saiu da prisão, os pais de seu marido já tinham deixado a cidade com a criança. Carlinhos pediu os nomes deles e o nome da cidade, e quando ouviu a resposta, ficou chocado com mais uma coincidência. Agora, ele tinha poucas dúvidas de que sua mãe estava sentada à sua frente, viva. No entanto, o homem não conseguia superar a ideia de que seus avós poderiam ter feito algo tão desprezível, e as dúvidas voltaram a surgir em sua mente. Luísa continuou falando como se tivesse esperado por muito tempo para desabafar sua angústia. Ela disse que teve que deixar a cidade e ir para a casa dos pais, em uma cidadezinha. Lá, arrumou um emprego em uma fazenda, onde ficou por mais 10 anos.
Mas então houve um incêndio em sua casa devido à fiação antiga, e tudo foi consumido pelas chamas. Milagrosamente, ela conseguiu se salvar. Um vizinho a acolheu por um tempo e, posteriormente, a aconselhou a ir para a capital do estado para trabalhar em uma fábrica têxtil. Luísa ficou radiante com a oferta, pois forneceria um lugar para morar, e ela não tinha medo do trabalho. No entanto, tudo se revelou uma mentira. Luísa foi forçada a trabalhar em condições desumanas, com horários irregulares. Pagavam-lhe uma quantia irrisória, e quando ela ficou doente, simplesmente a expulsaram para a rua. Mas ela sobreviveu, vagando de lugar em lugar, casas e porões. Desde então, depois de ouvir toda a história, Carlinhos não sabia o que deveria fazer agora. Ainda tinha medo de contar a Luísa que ele era seu filho, pois não tinha certeza se aquela mulher poderia ser apenas uma vigarista que, de alguma forma, tinha descoberto a história de sua família. Então, ele acompanhou Luísa, deu-lhe alguma comida e voltou correndo para o escritório. A atendente já tinha começado a retirar os pratos, e Carlinhos pegou o copo do qual a pobre mulher havia bebido e uma colher. Ele os lacrou em um saco e saiu correndo do prédio imediatamente. Quando chegou ao laboratório, ele submeteu os materiais para um teste de DNA e aguardou pelo resultado. Em casa, ele contou à sua esposa sobre suas dúvidas, mas, para sua surpresa, ela não duvidou nem um pouco que os avós de Carlinhos poderiam ter feito algo assim. Eles também não me aceitaram imediatamente, ela disse. Eles frequentemente me diziam que eu não era uma boa combinação para você, Bárbara confessou para ele. Por que você não me disse nada? Perguntou Carlinhos chocado. Eu não queria que você brigasse com seus parentes por minha causa. Enquanto a perícia estava em andamento, Carlinhos não conseguia se sentir confortável, especialmente porque a mulher não apareceu perto do restaurante novamente. Quando os resultados do teste chegaram e Carlinhos abriu o envelope, ele quase perdeu a cabeça. Sim, Luísa realmente era sua mãe, a quem ele considerava morta durante a maior parte de sua vida. Agora, ele não se importava com a aparência dela. Ele não sentia a menor aversão e apenas rezava para não perdê-la novamente. Mas o tempo passou e a mulher ainda não havia aparecido novamente. Dia após dia, Carlinhos procurou Luísa, e uma vez ele encontrou uma mulher que se parecia com a descrição em um dos hospitais. A enfermeira lhe disse que a infeliz mulher tinha sido atropelada por um carro e estava hospitalizada com múltiplas fraturas. Carlinhos insistiu em ser levado até ela. Quando entrou no quarto, ele a reconheceu imediatamente. A mulher estava dormindo, e seu rosto pálido e relaxado parecia um pouco mais jovem, lembrando Carlinhos de sua mãe quando era jovem. É mãe, tocou sua mulher. Sou eu, seu filho Carlinhos, acrescentou em uma voz trêmula. O que você está fazendo aqui? Eu não entendo. Luísa olhou para Carlinhos, e seu rosto se iluminou. Carlinhos mostrou a ela os resultados do teste de DNA e contou tudo. Ele confessou que não havia acreditado de imediato, mas quando ouviu o provérbio sobre o pão, ele entendeu tudo de uma vez. A mulher foi transferida para uma clínica melhor e logo se recuperou completamente. Carlinhos a levou do hospital para sua casa, e todos ficaram encantados em conhecê-la. Sua esposa e filhos rapidamente encontraram afinidade com Luísa, e Carlinhos estava radiante porque finalmente sua mãe havia sido encontrada.